Nós estamos no segundo bloco e agora nós vamos ouvir música bonita. A música do grupo Acordes, que está aqui conosco. Eles vão apresentar My Girl, autoria Smokey Robinson. Vamos conferir. I've got sunshine on a cloudy day. When it's cold outside, I've got the months of May. I guess you say, what can make me feel this way, my girl? Talking about my girl, I've got so much honey, the bees every me. I've got a sweeter song than the birds in the tree. Well, I guess you say, what can make me feel this way, my girl? Talking about my girl, my girl. Ooh, ooh. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. Ooh, yeah. I don't need no money, fortune or fame. I've got all the riches, baby, one man can claim. Well, I guess you say, what can make me feel this way, my girl? Talking about my girl, talking about my girl. I've got sunshine on a cloudy day with my girl. I even got tomato man with my girl. Talking about my girl. Ó, terminou rápido, assim, pá, impactante. Muito bom. Bom, nós vamos começar agora a nossa reflexão sobre depressão e quero apresentar a minha querida amiga, depois ela vai falar de longa data, Claro. eu descobri hoje. Sim. Soraya Issa de Carvalho é médica formada pela Federal de Minas Gerais em dezembro do ano de 84, especializada em psicanálise, psiquiatria, psico-oncologia, endocrinologia, geriatria, medicina tradicional chinesa, medicina ortomolecular, tanatologia, neurociência e comportamento. Como é que você conseguiu tanto assim? Bom dia, primeiro. Bom dia, querido, como vai? Ótimo. É aquela mesma adolescente que o senhor conheceu no Colégio Santa Marcelina, né? Que ficava o tempo todo estudando, então sempre quis estudar. Dediquei uma vida inteira, eu já vou fazer 30 anos de formada, né? E então o tempo todo estudando e me dedicando. Então, quando eu te escutei falando sobre os médicos, sobre os nossos sonhos, os nossos projetos, e depois a gente vê chegando outros médicos de outros países para poder ocupar um lugar que deveria ser nosso. Quem deveria ter condições de ocupar este lugar seríamos nós, mas chegar lá e não ter como trabalhar, então vai trazer pessoas de outros lugares que vão passar por essa dificuldade. Então, eu queria te agradecer em nome do Conselho Regional de Medicina. Eu estou pedindo para falar em nome, mas que seja pelo Conselho, por todos os médicos. O senhor falou de uma forma brilhante e é importante que as pessoas também saibam o seguinte: eu tenho esse jeito de falar mais forte, mais contundente,
Você é um dos culpados, meu querido Padre Cândido, porque a minha formação religiosa toda esteve com você também. Pois é. Então, você é um dos responsáveis pelo que eu virei. Aqui, doutora Soraya. Sim. Vamos agora. Muita gente pensa em depressão porque hoje a gente usa essa palavra para tudo. Eu estou um pouco deprimido hoje, mas tem que distinguir tristeza, que muitas vezes é chamada também de depressão, e depressão como doença. Começa explicando isso para a gente. Sim. Foi muito bom o senhor ter falado isso, porque a depressão, ela é uma doença quando ela for caracterizada como tal. Então, para isso existe a manifestação, os sintomas todos, existe um tempo para isso e existe motivo para que isso aconteça. Então, se eu estou triste hoje porque eu perdi alguém da minha família ou aconteceu algum problema sério comigo, ou até nem tanto, triste pelo que está acontecendo com o mundo, isso não significa depressão. É um evento que todos nós temos, todos nós sabemos o que é alegria e todos nós sabemos o que é tristeza. Agora, a depressão como doença, ela pode ser episódio de depressão, em que ela dura só um tempo, tá? E depois as coisas se resolvem e a pessoa volta à normalidade, tá? Tratando, usando medicamentos ou somente fazendo uma psicoterapia. E existe a depressão mesmo, aquela que é uma doença crônica que deve ser encarada como o diabetes, como a hipertensão arterial. Então, são doenças crônicas que precisam de tratamento medicamentoso e de também uma terapia. Agora, ela tem uma época, por exemplo, que eclode, que se manifesta. A pessoa tem uma tendência genética para a depressão e ela se manifesta em que determinado... Pode ser criança também, né? Sim. Nós temos depressão em recém-nascidos. Recém-nascidos, aqueles que são separados da mãe e às vezes vão, crianças prematuras, e vão para ficar na UTI neonatal. Então tem esse afastamento, são crianças que deprimem. Por isso é que a gente pede tanto a presença da mãe ali, né, para tocar a mãozinha da criança. Existe a depressão na infância, na primeira infância. Mas essa depressão que você falou do recém-nascido, ela tem uma natureza própria de permanecer naquela pessoa ou ela pode ser só um episódio? Só um episódio e depois, quando chega em casa e que é acolhida, né, vai passar. Na infância pode também continuar. Mas para que isso aconteça, vamos voltar lá atrás um pouquinho, na origem da depressão. O que é? Qual é o motivo de uma pessoa deprimir e outra não? Então, a gente tem que levar em consideração duas coisas muito importantes, gente. Prestem atenção. É a genética, tá? Existem as famílias que são de pessoas mais deprimidas, outras de pessoas mais ansiosas. Então, existe um componente genético e existe a associação dele com o meio ambiente. Aí entram vários fatores, inclusive fatores de formação religiosa, de negligência, que pode também... E culturais também. Culturais, né? Religiosos. Eu imagino, por exemplo, que uma pessoa que talvez nem tenha geneticamente uma tendência depressiva, mas se ele mora num determinado lugar extremamente violento, onde ele vê gente morrendo todos os dias, em um país em guerra, ou situações sociais aqui mesmo no Brasil de extrema violência, no ambiente em que ele vive, isso pode acabar eclodindo uma depressão profunda, né? Uma tristeza profunda e uma depressão. Sim. Talvez, não tendo o componente genético, consiga se resolver... Se termina aquilo, né? Ali se termina o problema. Mas se terminou, se foi resolvido o problema, moradia, alimentação, saúde,
todos os problemas do meio ambiente e a pessoa continua, então pode estar certo que tem um componente Agora, genético aí. me parece que há uma estatística no mundo de Sim. países com maior índice ou menor índice de depressão. E o Brasil me parece estar bem à frente, né? Tá, né? Tá, sim. E nós temos os motivos todos, a gente sabe, né? Essa nossa situação toda aqui, o país aparentemente ele melhora de um lado e do outro a gente sabe que não. Uhum. Então, é um país em que a gente fica seguro, adoro o Brasil, amo o Brasil, mas sei que nós temos, como outros países, vários problemas. E a nossa genética ajuda muito também. A genética do brasileiro ajuda para também isso? ajuda, ajuda sim. E os problemas todos que nós vivemos aqui, que vão desde a alimentação, cuidados básicos, até problemas mais sérios, certo? Uma Bolsa Família não resolve uma depressão. Daqui a pouco nós vamos voltar no terceiro bloco para conversar, por exemplo, o que fazer quando a pessoa tem na família ou quando você mesmo tem um problema que você sente que está difícil viver, que você não quer levantar. Nós vamos ver os sintomas, né? Todos. E depois como tratar, porque tudo tem jeito na vida, né? Então, daqui a pouco nós voltamos.